Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido pela TV Câmara Bauru, nesse momento em formato virtual por conta aí do agravamento da pandemia do novo coronavírus, mas sem deixar de prestar contas a você, cidadão bauruense, das atividades parlamentares e do mandato de cada parlamentar aqui do nosso município. Recebendo hoje a vereadora Estela Magro. Estela, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Boa tarde, Lide. Boa tarde a todos da equipe da TV Câmara e toda a população que nos acompanha. Eu gostaria de começar falando com vocês, Estela, claro, sobre a gestão, nesse momento de pandemia tão grave pelo qual nós passamos, e aqui no município de Bauru isso não é diferente. Nós tivemos nessa semana a prefeita Suelen Mouzin, que deu uma entrevista para o portal UOL, falando, analisando, a partir da visão dela, os resultados do lockdown que foi implementado em Araraquara há cerca de mais ou menos um mês, Araraquara numa situação sofrível com relação ao aumento, crescimento muito grande do número de mortes por conta da Covid-19. Nessa entrevista, ela afirmou que, na visão dela, o lockdown em Araraquara não teve resultado. Ao mesmo tempo, também nessa semana, nós tivemos um decreto publicado pela Prefeitura de Bauru que passa a limitar a ocupação de 50% de clientes, de pessoas em serviços essenciais na cidade. Eu queria uma análise sua com relação à conduta e à gestão da pandemia da Suelen Mouzin aqui no município de Bauru. E como você vê essa questão do lockdown? Realmente é a única saída que nós temos nesse momento? Essa limitação de 50% nos estabelecimentos já ajuda em alguma coisa? Como você avalia todo esse cenário? Olha, Lide, na verdade, se ouve às vezes, algumas pessoas, às vezes até lideranças políticas mesmo, atribuindo talvez, possivelmente, a uma inexperiência da prefeita Suelen, algumas medidas ou ações, por uma maioria bem considerável já, analisada como desastrosa. Eu sou mais enfática. Eu acho que é postura mesmo, defendida por ela, e acho que ela implementa aqui em Bauru os passos daqueles que ela vê e se referencia nelas, nessas lideranças. Uma delas é Bolsonaro. A postura de Bolsonaro é absolutamente inequívoca, é negacionista e ponto. Então, os índices que impactam na vida do país todo, que já nos levou a mais de 300 mil mortos, isso é mais do que qualquer guerra, opção dele. Eu disse na última semana aqui no hall de oradores da casa, que a sensação que eu tenho, a percepção que tenho sobre a forma de conduzir a pandemia, e não só a pandemia, uma série de outras questões que eu considero essenciais da prefeita Suelen, nos mostra que a serpente botou um ovo em Bauru e eclodiu. Então, para mim, a prefeita Suelen Mouzin é uma serva da disciplina imposta por Bolsonaro, a lógica imposta por Bolsonaro. Vou começar pelo fim. De que adianta nós discutirmos restrição de 50% dentro dos ambientes essenciais? Para alguns só não está aberto, está tudo aberto. Se você anda na periferia, você vê, se você anda na cidade também. Se você respeita a fase vermelha, aqui não entra um debate de Dória Bolsonaro. Não tem um espaço para esse tipo de debate no momento em que o PAC está, o nosso posto de atendimento à Covid, está hiper mega lotado, em que há uma dificuldade imensa em salvar vidas, em que há limitação, em que não há equipamento, em que tem gente na fila, em que nós temos mortes diárias da ordem de 11 pessoas, onde a gente chega a um descalabro que é contra qualquer preceito de humanidade, de direitos humanos, de pessoas morrendo na fila, sem receber um atendimento digno de UTI. E nós temos uma visão muito clara, por isso eu digo, é uma visão política dela, e a nossa também é. E ambas são ideológicas. A nossa é de que não há nenhuma dicotomia, é uma falsa dicotomia salvar comércio e salvar vidas, até porque sem vidas não haverá comércio. Não tem comércio sem vida. Ah, mas como é que as pessoas sobrevivem? Com governos sérios. E governos no mundo todo, não vou nem citar um caso ou outro, mas governos no mundo todo que superaram de forma eficiente a pandemia, mesmo esse repique dela, enfrenta com maestria, são governos que investiram não só no distanciamento, não só na conscientização
da população, mas criou um pacote de ações mitigadoras dos impactos da pandemia. Não é? Bauru, você vê, está aí, para quem quiser acompanhar, nem cesta básica tem estocado. Como é que você enfrenta a pandemia, que é um momento de absoluta exceção? Como é que você enfrenta a pandemia se você não tem cesta básica para oferecer para um número de pessoas na cidade que já eram atendidos pela assistência social, independente da pandemia? Com a pandemia, óbvio, isso se agravou. E isso se agrava todo dia. Quando nós temos ônibus circulando repletos, como latas de sardinha, isso é uma visão de política pública, não só de transporte, mas de saúde pública, de enfrentamento equivocado da pandemia. Porque é óbvio que o ônibus é um grande local de contágio e transmissão. É uma coisa óbvia. E vamos aqui falar também de quem está na linha de frente. Os motoristas dos coletivos são figuras extremamente expostas todos os dias. E as pessoas que se utilizam do transporte coletivo como único meio de locomoção, é óbvio que está ali dentro numa situação em que não tem protocolo de biossegurança assegurado. Quando o comércio estava aberto, em outras fases, o papel da fiscalização também tinha, independente de não estarmos na fase vermelha lá, naquela época, centro lotado. O papel da fiscalização também é mandar a pessoa para casa. Né? Não podemos, mesmo que você tenha uma ação controlada, um número controlado, restrito, quando a fase é amarela ou é laranja, o calçadão lotado de pessoas sentadas, comendo lanche, tomando refrigerante, como se nós não estivéssemos dentro de uma situação extremamente desesperadora. E as pessoas começam a se dar conta disso quando o vizinho é internado e morre, quando um membro da família é internado e morre, quando um amigo mais próximo é internado e morre. Vou te dar outro exemplo. Quem é que está fiscalizando as indústrias e os supermercados? Não adianta estabelecer apenas no decreto. Tem que efetivamente ter pessoas na rua, garantindo que dentro de empresas que têm 300, 400, 500 funcionários, e nós temos isso em Bauru, que esse distanciamento está sendo respeitado, que os protocolos de biossegurança estão sendo assegurados, que os turnos de revezamento criados para enfrentar esse momento de pandemia dentro do escopo de cada uma dessas empresas estão sendo respeitados. As empresas de telemarketing em Bauru estão hoje entre os grandes empregadores do município. São espaços onde as pessoas estão queixando-se. Eu recebo todas as semanas, todos os dias, de todas as semanas, nos últimos 2 meses, queixas de pessoas que poderiam estar trabalhando perfeitamente em home, mas não estão. E essas empresas não deixam. E aí você tem toda uma problemática de assédio, porque o funcionário é impelido a ir. Claro que tem gente querendo trabalhar, todo mundo quer trabalhar. Claro que o comércio precisa viver. Agora as pessoas também precisam. E isso é prioridade, isso é visão de vida. Não é? Quando a gente debatia a volta às aulas, é porque seria a terceira catástrofe. Eu fui eleita vereadora no pleito de 2020, mas me coloquei sempre, desde o primeiro momento, de forma inequívoca também, que era contra as eleições se realizarem no momento de pandemia. E quem foi às urnas, né, com uma abstinência recorde, quem foi às urnas viu que não havia nenhum controle e protocolo de biossegurança, nem medição, aferição de febre na entrada dos espaços de votação. Então, isso é muito questionável. Sabíamos que dezembro e 1º de janeiro é momento de festa que, infelizmente, até por esse mau exemplo de governantes como Bolsonaro, o descuido era grande. Se o presidente vai andar de jet ski e aglomera na praia, a tendência dessa mensagem para o povo é de, olha, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí a gente vai lembrar de frases impactantes que levou muita gente a morrer. É só uma gripezinha, se eu tenho histórico de atleta não vai me pegar, não é? Se eu tomar cloroquina eu tô salvo. E aí a gente vê que os Estados Unidos doou toneladas para o Brasil porque os americanos recusaram a usar. Porque contra a ciência não tem argumento, não deveria ter. Mas essa agenda negacionista leva o povo, leva a população a um equívoco e leva uma grande massa, né, a se contaminar, que é exatamente o que o Bolsonaro quer. Ele sempre defendeu, desde o princípio, a imunização de rebanho, ou seja, deixa todo mundo pegar, quem tiver que morrer, morre, e o restante do povo vai estar imunizado. Que é uma aberração, né? É um genocídio. Mas num país como o Brasil, com grandes periferias, com população sem acesso à água,
a questões mínimas de alimentação, com tantos assentamentos precários, onde as pessoas ficam apinhoadas dentro das suas próprias casas, dos seus espaços precários, né? Habitações onde tem 3, 4 famílias. Você leva a população ao engano, ao abandono e, finalmente, à morte. Isso é um absurdo, né? De todos os pontos de vista, isso é um absurdo. E aí você vê, no pós, o impacto da agenda negacionista, quando falta oxigênio, quando falta agora kits de intubação. Então você vê que é uma agenda que conduz para a morte. Não é uma agenda que conduz para o debate da vida. Não é de salvar vidas. Não é admissível que um país do nosso tamanho, onde mais de 300 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, perderam a vida. É o pai de alguém, a mãe de alguém, o amor de alguém, o filho de alguém. Né? São cidadãos que perderam a vida dentro de uma agenda de total ausência do Estado para gerir a crise. Passamos quase a pandemia toda com um ministro interino, que depois se tornou efetivo, e foi tão ruim quanto o anterior. Aí você vai se perdendo em um sem fim de ações negacionistas, e quando a gente vem aqui para a nossa cidade, você vai encontrar uma prefeita que pensa igual, uma prefeita que participa de ato público, pedindo abre tudo, não é? E mesmo aqui, com todo respeito aos pares da casa, mas eu fui voto vencido e único contra uma lei que eu considero, do ponto de vista do enfrentamento da pandemia, para lá de absurda. Uma legislação também negacionista, onde se considera essencial tudo. Ora, isso depõe contra a lógica do termo essencial existir no dicionário. Se tudo é essencial, não tem debate sobre essencialidade. E isso levou a pelo menos 5, 6 dias, que foi o tempo que durou até a lei ser derrubada pelo tribunal, que é algo que eu tinha tranquilidade absoluta de que aconteceria, levou muita gente a circular livremente, a comemorar. E esse ato foi um ato onde o Sindicato do Comércio, que agora volta à agenda de abre-se tudo de qualquer maneira, trouxe para a cidade, né, o velhinho da Havan, que desfilou todo o nosso calçadão. Eu vi todo o nosso calçadão sem máscara. Um péssimo exemplo, tinha acabado de perder a mãe por Covid. E desfilou todo o nosso calçadão. Aí a prefeita vai para o caminhão de som com ele, sem máscara. Isso não é equívoco nem inexperiência. Isso é expertise. É uma mensagem política. E, para mim, é uma mensagem política genocida, que não salva vidas, mas que coloca a população em risco. E você vê que outra figura que estava lá no ato e que defendia tudo, abre tudo, inclusive manteve a agenda dele Brasil afora, que era o senador Major Olímpio, que acabou contraindo Covid. E veio a óbito na última semana. E contaminou todos os seus assessores de gabinete. Pelo menos 4 estavam com confirmação e 1 com os pulmões comprometidos na semana passada. Então, não é confusão, não é inexperiência, é ideologia. É uma forma de ver o enfrentamento e dar o viés dentro disso que a pessoa enxerga. Como é que ela vê a cidade, como é que ela vê o Brasil, o mundo enfrentando a pandemia. Essa é a visão dos negacionistas, entende? E aí algumas pessoas aproveitam oportunisticamente para fazer o debate do emprego. O vídeo da prefeita dessa semana não é só absurdo, é nojento. Não posso dizer fique em casa porque o pai de família precisa... Todo pai de família precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Agora, no momento em que nós não temos condições de salvar vidas, nós temos que dar condições para o pai de família não passar fome com a sua família. Nós temos que ter políticas públicas no município, no estado e no país. Olha o auxílio. O Brasil estava numa situação em que o auxílio emergencial poderia deixar de existir a partir de dezembro? Claro que não. Claro que a fome, o empobrecimento da população aumentou demais de dezembro para cá. E aí fica essa presunção e essa campanha equivocada, vamos defender os empregos. Nós temos que defender a vida e garantir que as pessoas sobrevivam, políticas de incentivo. Eu já vou colar essa sua fala aqui na minha próxima pergunta, que tem muito a ver com isso que você está falando, que em relação a esses movimentos de abertura
do comércio na cidade, liderados aí pelo Sindicato do Comércio, né, alguns protestos aí pedindo, até por meio de atos de desobediência civil, né, pedindo a reabertura das lojas aqui na cidade. A gente sabe que existe essa preocupação, como você mesmo mencionou, com a saúde financeira por conta da questão do desemprego e as pessoas que já se encontravam antes em situação de vulnerabilidade, tendo agora, essas famílias tendo sua situação agravada. A prefeita chegou a anunciar algum tipo de desoneração com relação à IPTU, alguns passos nessa linha, mas está claro que falta, como você disse, esse suporte econômico para as famílias. Além das questões em âmbito federal, o que o município pode fazer nesse sentido? Qual é a margem que a prefeitura tem para conceder esse suporte financeiro às famílias que estão muito vulneráveis? O exemplo que você citou já é um deles, né? Os impostos, que é da esfera e da competência municipal, pode sim ter autonomia para isso e seguramente contará com o apoio da Câmara, né? Porque não é possível que essa casa, que autorizou a abertura de tudo como meio de enfrentar o impacto da pandemia, não apoiaria uma medida mitigadora para impedir a falência, como tem acontecido não só em Bauru, mas no Brasil, no setor do comércio, indústria e serviço. Eu vou citar um exemplo. Num debate com um grupo de pequenos comerciantes, eles me diziam o seguinte: veja, minha lanchonete, meu bar está fechado, mas eu estou recebendo a média da leitura de água como comércio. E eu não estou consumindo nem como residência, porque ele está fechado. Então, essa é uma vertente, é uma veia que já poderia estar sendo, né, tocado desde o governo anterior e não foi, e o dela também não. E agora os impactos da pandemia são muito maiores, mais pesados na cidade. Quando a prefeita veio à casa nos apresentar a agenda do 14% imediato da Previdência para os servidores, eu tomei a iniciativa, até porque eu acho que dentre dois poderes não pode haver monólogo. Se veio discutir, é diálogo. E ela apresentou uma agenda, eu apresentei 13 itens, onde alguns desses itens eram medidas mitigadoras do impacto da pandemia na cidade. Porque nós estamos, na audiência pública que nós fizemos sobre volta às aulas, que eu acho também que é uma atitude criminosa do Dória e também da prefeita Sueli, porque aumenta, sem dúvida nenhuma, a circulação do vírus na cidade no momento em que não deveria, desnecessário, e seja no público ou no privado. Está aumentando dezenas de milhares de pessoas circulando nas ruas. Naquele momento, naquela audiência, um argumento trazido por um dos especialistas que nós convidamos para avaliar a PG, né, a progressão geométrica desse risco que é a ART, né, o índice de transmissibilidade do vírus, e ele usou um trocadilho que eu acho que é muito perfeito, que cabe como uma luva aos negacionistas. Imagine que ao invés de uma pandemia do coronavírus, nós estivéssemos num surto de pólio. Aí o enfrentamento que está sendo dado pelos negacionistas é a compra de equipamentos ortopédicos e não vacinação ou tratamento preventivo para evitar pólio. Então, quando a gente deixa ônibus lotado, deixa comerciantes escorraçarem os nossos fiscais estão passando, são funcionários públicos e estão passando por um momento extremamente delicado para desenvolver as suas funções. Porque não é escondido, foi aberto. É um desrespeito o presidente do Sindicato do Comércio Varejista dizer abertamente, dar entrevista, inclusive, em jornal de grande circulação, defendendo o escorraçamento dos nossos fiscais. Isso tira a autoridade do Poder Executivo e parece que ela não se incomoda com isso. Então, não é uma postura de inexperiência, é inequívoca. Tem um apontamento. Ela apoia a ação do sindicato. Ela apoia a abertura do comércio e não dá resposta para o leito. E não diminui o número não aumenta o número de ônibus circulando para deixar de submeter os trabalhadores da cidade a essa situação de contágio praticamente garantido. Né? Não põe medidas mitigadoras, porque isso ajuda o discurso que tanto o presidente do sindicato quanto ela tem mantido de, olha, precisa trabalhar porque precisa comer. O poder público precisa fazer o seu papel. Não deixar o cidadão passar fome, encontrar medidas para não deixar o comércio pequeno, médio, não importa qual seja, falir, é ação pública, né? É política pública efetiva. E, infelizmente, os números crescem. Então, atacar cidades como Araraquara, que tiveram a coragem, a postura de dizer, vai fechar, e não é abrir debatezinho enviesado por interesse político. Óbvio que o primeiro movimento sempre será, da parte de quem tem uma loja, um comércio,
ou mesmo de seus representantes, dizer, tem mesmo que fechar? Agora, quem tem que ter a clareza, o número, os dados e trabalhar com essa realidade e dizer, vai fechar porque precisa, o índice de transmissão está no topo, é o poder público. É a pessoa que tem a caneta, é o povo que o povo elegeu para tomar decisão. Não é? Como a vacinação agora. Nós já autorizamos a prefeita a fazer a formalização do convênio com a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos. O que eu espero? Espero que a decisão venha logo. Já aprovou a autorização, já se publicou, tá? Então anuncia aí como é, de onde vai sair o dinheiro, que tipo de suporte vai precisar, que debate vai abrir com a Câmara e com a cidade. Mas compre vacinas. É o que fez o prefeito Fernando Horta de Maricá, no Rio de Janeiro. Comprou 500 mil doses da Sputnik para vacinar toda a sua população. Porque tem muita gente fragilizada e a cidade não está preparada. E é um absurdo o número de pessoas que estão morrendo. É um absurdo. E aí esse vídeo da última semana, aliás, eu acho que esse é o grande problema da prefeita. Ela faz muitos vídeos, ela faz muitas lives, mas ela não toma ações e medidas que se espera de uma chefe do executivo. E aí, às vezes, eu ouço, poxa, mas você devia dar um incentivo maior, porque é uma mulher, é a primeira mulher governando a cidade, tem que ter sororidade. Para mim, não basta ser mulher, tem que estar do lado certo. E nesse momento, a prefeita não age como uma mulher que se coloca do lado certo, que é o lado do cidadão, que me elegeu, que nos elegeu no Legislativo e a elegeu. Né? E dá o mau exemplo. Figurou em eventos públicos religiosos, cantando, sem máscara, aglomerada, não é? Quer dizer, todos os sinais é de que ela se torna, em Bauru, uma Bolsonaro que sai. E eu não respeito a postura política do Bolsonaro na gestão da pandemia, portanto, não tenho qualquer compromisso em apoiar ou dar suporte a ações em que, ainda que mulher, ainda que negra, ainda que primeira mulher a governar a cidade, segue os passos de um genocida como Bolsonaro. Isso eu não posso fazer e jamais farei. Ela é uma das categorias que mais sofreram aqui, não só em Bauru, né, em todo o país, mas falando aqui especificamente da nossa realidade local, foram os artistas e os profissionais do setor de cultura. A prefeitura anunciou agora, por meio do programa de estímulo à cultura, um aporte financeiro para esses profissionais, né, muitos deles estão sobrevivendo por meio de bicos desde o início da pandemia, isso já há mais de um ano, com um repasse de recursos aí do fundo no valor aproximado de R$250 mil para essa categoria. O edital foi aberto, publicado, anunciado, porém houve o cancelamento desse edital sem nenhum aviso prévio por parte da Secretaria de Cultura. Essas pessoas continuam aguardando esse tipo de suporte. Que auxílio você, inclusive na sessão, na segunda-feira, comentou sobre isso na tribuna, né? Fez um apelo para que a Secretaria de Cultura, enfim, revisse essa questão, republicasse mais uma vez esse edital. O que pode ser feito com relação a essas pessoas, esses profissionais que por um bom tempo não vão poder atuar em suas áreas, já que dependem de público, dependem de aglomeração, né, para poderem exercer as suas profissões? É verdade, Lidy, são assuntos extremamente delicados e, assim, a classe artística de Bauru sempre foi muito vívida, né? Nós temos um público da classe artística pujante. Esse edital da PEC, que é o Programa de Estímulo à Cultura, que existe em Bauru desde 2008, ele foi publicado em 2019, já deveria ter sido pago em 2020, né? As apresentações acabaram tendo que sofrer alterações, né, no bojo, no contexto, porque veio a pandemia em março de 2020, né, mudou toda essa sistemática, porém até virar um ano de dezembro de 2020 e início de 2021, com a entrada do novo governo e a nova secretária, Tatiana, que também é da classe artística, daí a minha decepção particularmente, não só a minha, mas de toda a classe artística, ao invés de determinar o pagamento, porque o edital já tinha passado por todas as suas fases, e já estava na altura da feitura dos contratos para pagamento. Mandou para o jurídico, e o jurídico, né, uma das procuradoras, que aliás é diretora, nem é o papel, normalmente o diretor submete o pedido de parecer para um outro técnico ali da área, mas a própria procuradora manifestou dizendo que lá em 2019 o edital deveria ter sido publicado com uma semana anterior. Um absurdo
total do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque depois de 1 ano e meio, a prefeitura alegando a própria desídia, porque quem faz a publicação do edital é a prefeitura, ela alegar a própria desídia para não pagar os artistas, né? 250 mil é muito pouco para atender toda a demanda da classe artística. Mas já é um começo. E é um projeto que existe desde 2008. É um programa efetivo, criado em lei a partir de 2008. E aí eles simplesmente começam a avisar os artistas nos bastidores de que esse edital seria cancelado, dado o parecer da procuradora. Aí nós entramos nesse circuito, nessa discussão procurada pelos artistas e chamamos uma audiência pública. Nessa audiência pública, o secretário de Negócios Jurídicos e a secretária Tatiana não tomaram posição, mas apontaram para a necessidade do cancelamento. Claro que a classe artística toda argumentando muito bem, né? Nós também, vários vereadores participaram. Para não encerrar a audiência pública sem encaminhamento, deliberamos por uma reunião técnica que aconteceu na quarta-feira seguinte, que foi no dia 3. Nessa reunião técnica, que foi muito produtiva, com 2 representantes da classe artística, os secretários novamente, vários vereadores, nós conseguimos chegar a um encaminhamento, onde o secretário de Negócios Jurídicos se comprometeu a buscar um caminho e disse que a secretária poderia ser provocada pela classe artística para que ela, com base nessa provocação, pedisse uma nova avaliação da parte da Secretaria de Negócios Jurídicos. Ora, isso foi no dia 3. Nenhum artista iria procurar o Diário Oficial no dia 4, porque, na verdade, os artistas no dia 4 estavam sentando com seus representantes para cumprir o deliberado na reunião técnica e encaminhar um novo questionamento. Nós vamos saber, 10 dias depois, que no dia 4, quer dizer, no dia seguinte à reunião técnica que encaminhou por uma solução, eles publicaram uma notificação de cancelamento edital. Graças a Deus que, do ponto de vista jurídico, os artistas, num prazo de 4 dias, tinham protocolado o pedido de reconsideração. E, com isso, salvaguardaram o prazo de 5 dias que a legislação determina para eventual recurso, quando você cancela um edital. Mas, para mim, a parte grave é que nós estávamos sentando a prefeitura e a Câmara Municipal, são 2 poderes, com uma classe inteira, e um recurso que é público. Como é que você combina uma coisa no dia 3 e faz outra num ato de total desrespeito com o legislativo e com a classe artística? Então, daí a minha indignação da última semana, em que eu disse, sem prejuízo da ironia, que eu esperava que isso tivesse havido por um equívoco no encaminhamento, por um erro de algum burocrata lá dentro da secretaria, ou pela maldade de algum burocrata, sem conhecimento político da secretária, do secretário de Negócios Jurídicos, e, mais importante, a prefeita municipal. Já há um temor de qual é a forma que a prefeita vai conduzir a política cultural da cidade, por N razões, né? E essa postura deixou todo mundo realmente muito aflito, eu particularmente fiquei aflita não só com o conteúdo da decisão, mas com o que significa uma postura dessa quando você combina algo de público numa reunião técnica, numa casa de leis, com 2 secretários representando um governo que não completou 100 dias e já desrespeita uma decisão dessa importância. Então, agora nós estamos aguardando essa manifestação, tenho conversado cotidianamente com os representantes da classe artística e, se for necessário, claro, eles irão à justiça e nós, enquanto casa, eu pretendo provocar nova audiência pública no sentido de que eles sejam chamados a vir a público justificar a conduta. Vereadora Estela Almagro, a gente tem uma infinidade de assuntos aqui para discutir ainda, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando, nós temos um limite de tempo aqui por conta da plataforma de videoconferência, então não vamos conseguir ampliar ainda mais, mas eu agradeço você pela prestação de contas, pelos posicionamentos, pelas análises feitas aqui. A gente volta a conversar aí nos próximos dias, gravando outras entrevistas, em outros bate-papos aí e avaliações, para que as pessoas acompanhem, se informem e saibam o que de fato os vereadores têm produzido, têm acompanhado e têm fiscalizado. Mais uma vez, obrigada, Estela. Obrigada, Lidiane, e a todos que acompanharam. Eu agradeço vocês também por acompanharem aqui, pela sua sintonia. Lembrando que este conteúdo vai ao ar também em boletins na programação da Rádio Câmara Bauru pelos 93,9 FM. Até a próxima.